Fala galera, beleza? Eu sou o professor Elton. Hoje vamos corrigir mais uma questão do simulado do PISME. É uma questão do módulo 1. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Na figura abaixo, o segmento AH é a altura do triângulo ABC relativa à base BC. Então, AH é a altura. Se é a altura, eu tenho certeza que esse ângulo aqui, então, é um ângulo de 90 graus. Beleza? Qual é o comprimento do segmento BC? Então, qual é a distância do vértice B até o vértice C? Então, o segmento BC eu vou dividir em duas partes. Eu tenho aqui BH e HC. Então, de B até H eu vou chamar de X e de H até C eu vou chamar de Y. Logo, BC é igual a X mais Y. Tranquilo? Bom, como eu tenho aqui dois ângulos de 90 graus, eu posso falar então que esse triângulo ABH é um triângulo retângulo. E qual é a vantagem de ter um triângulo retângulo? Eu posso aplicar Pitágoras ou as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, por exemplo. Como eu tenho aqui um ângulo de 45 graus, provavelmente eu vou ter que utilizar as razões trigonométricas. No caso, seno, cosseno ou tangente. Então, em relação a esse ângulo de 45 graus, lá do outro lado eu tenho o cateto oposto, o vizinho a ele é o cateto adjacente, e a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, que vale 2 centímetros. E meu objetivo, então, é descobrir quanto vale o x, quanto vale o cateto adjacente. Então, eu quero descobrir o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Então, no triângulo ABH, vou colocar assim, ó, no triângulo ABH, eu vou aplicar o cosseno de 45. Mas por que o cosseno de 45? Porque cosseno é cateto adjacente, que eu quero descobrir, sobre a hipotenusa que eu conheço. Então, cosseno de 45 na tabelinha trigonométrica vale raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente eu não sei, vou chamar aqui então de x, né? E a hipotenusa é 2. Como os dois possuem o mesmo denominador, eu posso esquecer. Então, eu tenho que x vale raiz de 2. Então, está aí o valor do meu x. Ele vale raiz de 2. E agora eu preciso chegar no valor do y. E para isso eu vou usar o triângulo que está à direita, que eu vou destacar aqui em vermelho. Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, vamos destacar ele. Oposto a ele é o cateto oposto, então está aqui CO. O cateto vizinho é o cateto adjacente, e aqui seria a hipotenusa. Bom, então para descobrir o cateto adjacente, eu preciso da hipotenusa ou do cateto oposto. O cateto oposto ele está bem fácil. Por que ele está fácil? Porque o triângulo azul ele é um triângulo retângulo e isósceles. Porque se esse ângulo vale 45, esse ângulo só pode valer 45. Lembrando que a soma dos três tem que dar 180. Então, o cateto BH tem a mesma medida que AH. Então, aqui também é x. E esse x a gente conhece. Vale raiz de 2. Então, eu vou ter que usar aqui a tangente de 60. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, no triângulo AHC, eu vou usar a tangente de 60, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Na tabelinha trigonométrica, a tangente de 60 é raiz de 3. O cateto oposto é x, e x é raiz de 2. Dividido pelo adjacente, que é y. Então, eu tenho raiz de 3 vezes y, raiz de 3y, que é igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 3 está multiplicando, a gente pode passar dividindo, né? Então, vai ficar y igual a raiz de 2 sobre a raiz de 3. Apareceu um radical no denominador, a gente costuma racionalizar, ou seja, eliminar essa raiz daqui. Então, para eliminar a raiz de 3 do denominador, eu vou multiplicar o numerador por raiz de 3 e o denominador também por raiz de 3. Então, vai ficar assim, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9.
Só que eu conheço a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 vale 3. Então, esse é o valor do y, raiz de 6 sobre 3 centímetros. Agora, eu consigo chegar no BC. Então, BC é o x, que é raiz de 2, mais o y, que é raiz de 6 sobre 3. Então, esse é o valor do segmento BC. Olhando para as alternativas, eu não encontro essa resposta. Então, o que eu vou tentar fazer? Vamos ensaiar aqui um fator comum em evidência. Então, eu tenho BC. Bom, aqui eu tenho raiz de 2. Dentro de raiz de 6, eu também tenho raiz de 2, né? Porque a raiz de 6 é raiz de 2 vezes a raiz de 3. Então, eu vou colocar a raiz de 2 em evidência. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 vai dar raiz de 3. E o denominador repete. Lembrando que isso está em centímetros. Então, está aqui a medida do segmento BC. Raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 3. Né? Aqui ficou invertido, mas não tem problema, né? Porque é uma soma. Então, a alternativa correta é o item B. Beleza? Até a próxima.